Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar com o estudo da termoquímica. Eu gostaria inicialmente de lembrá-los que nós já estudamos na aula da semana passada o conceito que termoquímica é uma ciência que estuda o calor envolvido em uma reação química, que na verdade é energia em trânsito, né? Nós estudamos a reação exotérmica e endotérmica. Lembrando que a reação exotérmica é aquela que implica na liberação de calor, energia térmica para o meio externo, e a reação endotérmica quer dizer calor absorvido. Esse calor liberado ou absorvido é medido pela grandeza chamada de entalpia, indicado por essa letra H, cuja unidade é quilocaloria ou quilojoules. Então a entalpia é a energia individual, né? Média energia individual, energia térmica, tá? Então se nós medirmos essa energia térmica dos reagentes e dos produtos individualmente, e nesse caso é possível, pela diferença produto menos reagente ou final menos inicial, calcularmos a variação de entalpia. Essa variação ela vai dizer se há sobra de energia, e se sobrar é liberado, ou se falta energia, e se caso faltar, o calor é absorvido. Em seguida, acabamos estudando a reação exo-endotérmica em detalhes. A reação que libera calor, a condição é essa: reagente ter uma entalpia maior que os produtos. Produto menos reagente, se o reagente, a energia é menor do que os produtos, isso dá uma variação negativa. Mas a variação é negativa por princípio matemático, mas o calor da reação é positivo. O calor da reação positivo quer dizer energia térmica liberada para o meio externo, e a reação é exotérmica. Aqui eu estou mostrando para vocês três formas diferentes de representar uma reação do tipo exotérmica. Ela pode vir com ΔH negativo aqui do lado direito dos produtos, ou ainda, se não tiver o ΔH negativo, vem com calor positivo, tá? O calor positivo significa calor liberado, que está sobrando. Agora, a mesma reação, ela continua sendo exotérmica, só que escrito de outra maneira, se eu pegar esse calor e transferir ele para o lado esquerdo aqui da reação. Consequentemente, se mudar de membro, ele muda o sinal, mas continua sendo reação exotérmica. Eu volto a repetir para vocês. São três formas diferentes de representar a mesma coisa. O gráfico de uma reação exotérmica, o reagente tem uma entalpia maior que os produtos, então o reagente fica no patamar superior e o produto no inferior. Como a reação vai dos reagentes para os produtos, essa variação aqui, ó, que é o ΔH, que indica para vocês que essa energia térmica está sendo liberada. Agora, a reação endotérmica, a condição para ser endotérmica é que a entalpia dos reagentes seja menor que os produtos. Agora é o contrário, né? Reagente menor que os produtos. O ΔH é final menos inicial. Matematicamente, se o produto é maior que o reagente, a variação é positiva. A variação positiva por questão matemática, mas o calor da reação é negativo. Agora, o calor da reação negativa quer dizer que está faltando essa energia térmica, e o que falta é justamente o que o reagente vai absorver. Como eu vou identificar uma reação endotérmica? Existem três formas de representar a reação endotérmica. Primeira forma é o ΔH positivo aqui, ó, do lado dos produtos. Agora, continua sendo reação endotérmica se aqui do lado direito é ΔH, aí o aluno tem dificuldade. Mas o que é isso aqui, ó, que não tem o ΔH do lado, sem especificação? Que não veio o ΔH, isso aqui é o calor da reação. E o calor é negativo, quer dizer que isso é o que falta para a reação ocorrer. Se isso que falta é essa energia que o reagente vai absorver para reagir e formar produto. A mesma reação endotérmica tem uma terceira forma de representá-la,
que é colocar esse calor negativo aqui do lado direito para os reagentes. Se mudar ele de membro, ele fica positivo do lado esquerdo e continua sendo reação endotérmica. Se vocês observarem as formas de representar a reação endotérmica, é justamente o contrário da reação exotérmica. E o gráfico da reação endotérmica, os reagentes têm uma entalpia menor que os produtos, então os produtos agora estão num patamar superior aqui, ó, em relação aos reagentes. E como os reagentes vão lá para cima, vão transformar em produto, ele absorve energia externa para poder virar produto. ΔH positivo, reação endotérmica. Ok, essa parte inicial para você se situar e rever os conceitos de reação endo e exotérmica, né? Agora vamos estudar os tipos de calores ou tipos de ΔH, né? Que é o calor envolvido na reação. Existem vários, mas especificamente dois são os mais importantes que o aluno tem que saber: calor ou ΔH de combustão e calor ou ΔH de formação. A palavra combustão, o sinônimo é queima. A substância que vai queimar chama-se combustível. Mas o combustível não queima sozinho. Para queimar o combustível é necessário ele reagir com o oxigênio do ar. O oxigênio do ar é a substância chamada de comburente. Vamos anotar, isso é importante. Comburente é o oxigênio do ar, substância essencial que vai queimar o combustível. E aí o que acontece? Quando o combustível reage com o oxigênio, ele queima, e dependendo da natureza do combustível, da sua constituição química, forma um determinado produto ou produtos. Pode ter um ou mais de um. Agora, para nós enquadrarmos uma reação como sendo de combustão, o padrão estabelecido é partirmos de 1 mol do combustível, obrigatoriamente. Não serve se for 2 mols, meio mol. Para estabelecermos esse cálculo, eu tenho que queimar 1 mol do combustível. Para queimar, ele tem que reagir com o oxigênio do ar, que é o comburente. Agora vamos treinar e vamos descobrir qual é o produto, ou quais são os produtos de uma combustão. Primeiramente, aqui nós temos o átomo de carbono. Esse átomo de carbono, ele vai representar o carvão, que pode ser, digamos, o carvão vegetal, uma árvore que foi plantada, cortada, depois pegou a árvore, colocou num forno e virou carvão vegetal. Ou pode ser o carvão mineral, que é um carvão fóssil que levou mais de 150 milhões de anos para se formar, mas ambos possuem carbono. E esse carbono do carvão é um excelente combustível. E para queimar o carvão, seja vegetal ou seja mineral, ele vai reagir com o oxigênio do ar, que é o comburente. E aí o que vai acontecer quando o carbono reage com o oxigênio? Eles se combinam e o produto dessa combinação vai produzir gás carbônico. Aí, evidentemente, que se eu queimar o carvão lá no nosso famoso calorímetro, aí eu vou obter o chamado calor proveniente da queima, da combustão do carvão, chamado de calor de combustão. Esse é um dado calculado, evidentemente, lá no calorímetro, que nós já mostramos para vocês na aula de apresentação da termoquímica. E aquele cálculo lá do calorímetro mostra que a energia liberada na queima do carvão experimentalmente vai produzir 395,5 quilojoules por mol. É o padrão, tá? É o padrão. Para esse valor ser obtido, nós queimamos. Esse valor é calculado para 1 mol da substância. Por isso que, obrigatoriamente, eu disse que para queimar o combustível tem que ser 1 mol.
obrigatoriamente. E esse valor chama-se ΔH, ou calor de combustão. Eu estou indicando a combustão pela letra C. Combustão do carvão. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aproximar um pouco essa folha de papel para que vocês possam ficar mais próximos disso que eu estou falando, ok? Ficou melhor, né? Ficou melhor. Recapitulando, calor ou ΔH de combustão é o nome da energia proveniente da queima de um combustível. Aqui nós temos como exemplo, o combustível é o carvão, constituído quimicamente de carbono. E quando ele queimar, ele reage com o oxigênio do ar e os dois se juntam e formam o gás carbônico. Agora vamos aprender a fazer o balanceamento dessa reação de combustão. O princípio básico e fundamental é partir de um mol do combustível, obrigatoriamente, porque o ΔH de combustão, que é a energia envolvida na queima, é 395,5 kJ por mol. Esse é um valor só para ilustrar a energia liberada na queima, tá bom? Mas tem que ser por mol. Então, se tem um átomo de carbono nos reagentes, tem que ter um átomo de carbono nos produtos. Eu estou balanceando agora. 2 átomos de oxigênio nos produtos, eu já tenho 2 nos reagentes, então só para confirmar, eu vou colocar um aqui na frente. Prontinho. Essa é a chamada equação ou calor de combustão ou queima do carvão, representado pelo carbono. Vamos treinar, vamos pegar um outro combustível famoso aqui, ó, que é o conhecido como hidrogênio. É um combustível que não causa impacto ambiental, como aquecimento global, formação de gases tóxicos, não acontece isso. Por isso é o combustível preferencialmente usado e o meio ambiente agradece. Você vai ver o motivo, porque ele é o preferencialmente utilizado, né? Vamos queimá-lo? Então, para queimar, o hidrogênio tem que reagir com o oxigênio do ar. E nesse caso eu pergunto para vocês, quando queimar o hidrogênio, qual é o produto da combustão? O que sai no escapamento do veículo? Resposta: água líquida. E fazendo o cálculo através do calorímetro lá, daquele dispositivo que nós já mostramos para vocês, ele vai mostrar que a energia liberada na queima do hidrogênio é 286 kJ por mol. Algum aluno deve estar pensando, por que será que o PC está colocando esse número negativo aqui, hein? Ah, porque toda reação de combustão de queima libera calor. Toda reação de combustão, portanto, ela é exotérmica. E como nós já vimos, vamos repetir, aqui ó, a reação exotérmica é o que possui ΔH negativo. Esse sinal de menos aí na frente, senhores e senhoritas, não quer dizer que matematicamente esse número é negativo. Esse sinal indica que essa quantidade de energia térmica está sendo liberada para o meio externo. ΔH negativo quer dizer reação é ESO. Se a reação é ESO, isso está sendo liberado para queima de 1 mol do hidrogênio. E essa letra C de combustão. E vamos balancear essa equação? Sim, vamos balancear, partindo de 1 mol do combustível, sempre. Por isso que é quilojoule por mol. 2 átomos de hidrogênio nos reagentes, 2 átomos de hidrogênio nos produtos. Como eu já tenho 2 hidrogênios, eu só coloco um aqui na frente. Agora, como é que eu acerto essa, hein? Eu tenho um átomo de oxigênio nos produtos. Então, eu tenho que ter um átomo de oxigênio nos reagentes. Que número vezes 2 vai dar 1? Meio, né? Meio vezes 2 dá 1. Em vez de colocar meio, 0,5, coloca 1, que é o número ímpar que deu, sobre o índice que é 2. Pode deixar em forma fracionária. Não está errado colocar 0,5, mas o meio é um termo que você encontra com maior frequência. Meu amigo, grava aí e não esquece. Quando eu queimo carbono, ele combina com oxigênio dando CO2.
Quando eu queimo hidrogênio, ele reage com oxigênio dando água. Agora eu pergunto para vocês, o que vai dar a queima de um combustível que tem carbono e tem hidrogênio na fórmula? Ele, para queimar, vai reagir com o oxigênio do ar. E aí, gente fina, o que vai dar a queima do CH4, constituinte do famoso e conhecido gás natural? O que vai dar a queima do gás natural, conhecido como metano? Agora vamos pensar, né? Quando eu queimei só o carbono, deu CO2. Quando eu queimei só o hidrogênio, deu água. Agora eu estou queimando um combustível que tem carbono e hidrogênio na fórmula. Então vai formar o quê? Formam-se dois produtos. O carbono combina-se com o oxigênio e forma CO2. E o hidrogênio combina-se com o oxigênio formando água. E os estados físicos são obrigatórios, tá? Gás carbônico e água líquida. E o valor experimental calculado no calorímetro, que nesse caso é o ΔH, ou calor de combustão do gás metano, é igual a menos 802 kJ padrão por mol. Por mol. Isso é experimental, isso é calculado no calorímetro, tá, senhoras e senhoritas? Então, se é por mol, o meu padrão é a partir de 1 mol aqui na queima. Agora vamos aprender a balancear uma reação de combustão, onde o meu combustível tem carbono e tem hidrogênio agora. Vamos lá. Um átomo de carbono nos reagentes, um átomo de carbono nos produtos. Segundo o hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio nos reagentes. Aqui eu tenho 2. Para que nós tenhamos 4 é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. Por último, o oxigênio. Aqui 1 vezes 2 dá 2. Aqui 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 2 dá 4. 4 é um número par, então o número que vezes 2 dá 4 é 2. 2 vezes 2 dá 4. O que você está fazendo agora, meu amigo, é escrever uma reação de combustão. E esse ΔH negativo indica que essa reação é exotérmica e essa é a quantidade de energia liberada para o meio externo. Outro combustível, esse C4H10, é a fórmula molecular do chamado gás butano. Ele é constituinte do GLP. Para quem não sabe, mas já ouviu falar, sim, já conhece. O GLP é o gás liquefeito de petróleo, constituinte do gás de cozinha. O gás de cozinha não encanado, porque o gás encanado é natural. É o gás de cilindro, de botijão, que algumas pessoas usam em casa, o gás de cilindro, outros usam gás encanado da Comgás. A diferença, a constituição do gás natural é o metano, CH4, e o C4H10 chama-se butano. Você vai aprender isso ainda na química orgânica em breve. Vamos queimar então o gás de cozinha, o gás de botijão. Ele, para queimar, vai reagir com o oxigênio do ar. E agora, o que vai dar? Qual é o produto da combustão desse gás? Olha, ele tem carbono e tem hidrogênio na fórmula, está vendo? Quando eu queimei só o carbono, deu CO2. Depois, quando eu queimei só o hidrogênio, deu água. E agora esse cara tem 2 elementos que eu queimei separados. Quais são os produtos formados? O carbono combina-se com o oxigênio, formando CO2. E o hidrogênio combina-se com o oxigênio, formando água líquida. O valor experimental, quer dizer que foi calculado lá naquele calorímetro, que é o chamado ΔH, ou calor de combustão, calculado de forma experimental, é claro. Isso aí nós vamos aprender a calcular isso depois. É 2.878 quilojoules e o padrão é por mol. Por mol significa que eu vou partir de 1 mol do combustível. Agora vamos começar a balancear. O número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos do elemento do lado dos produtos. Então eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes. Para eu ter 4 nos produtos, eu pego e multiplico. 4 vezes 1 deu 4. Eu tenho 10 átomos de hidrogênio nos reagentes. E para que nós tenhamos 10 hidrogênio nos produtos, eu pego e multiplico. 5 vezes 2 deu 10.
Agora que o carbono e hidrogênio já estão balanceados, o oxigênio também ficou. Quantos átomos de oxigênio eu tenho nos produtos? Vamos contar. 4 vezes 2 dá 8. 5 vezes 1 deu 5. E 8 mais 5 deu 13. 13 é um número ímpar. Que número vezes 2 dá 13? 6,5? Mas não precisa deixar 6,5. Pode deixar em forma fracionária assim, ó. 13, que é o número de átomos de oxigênio, dividido pelo índice do oxigênio, que é 2. 13 meios, portanto. Não precisa colocar 6,5. Pode deixar sempre o número ímpar quando ocorrer, dividido o número ímpar pelo índice do oxigênio, que é 2. Vamos queimar mais um combustível famoso. Esse C8H18 aqui, ele é chamado de octano e é o constituinte da gasolina. E quando nós queimarmos esse combustível, quer dizer, ele não queima sozinho, né? Para ele queimar, ele vai ter que reagir com o oxigênio do ar. E para ele reagir com o oxigênio do ar, quais são os produtos da combustão? Ele tem carbono e hidrogênio na fórmula? Sim. Então formam-se dois produtos: gás carbônico e água líquida. Vocês estão compreendendo? Sim? Água líquida, sempre. E lá no calorímetro, quando nós realizamos o cálculo do calor liberado na queima da gasolina, o valor experimental é menos, quer dizer, libera 5.471 kJ por mol. Ok? Quer dizer, menos, né? É reação exotérmica. Reação exotérmica significa que ela libera para o meio externo 5.471 kJ por mol. Vamos balancear essa reação por mol, né? Então quer dizer que obrigatoriamente eu vou balancear partindo de 1 mol aqui. Primeiro átomo de carbono, 8 átomos de carbono nos reagentes, 8 vezes 1, 8 átomos de carbono nos produtos. 18 hidrogênios de um lado, o número vezes 2 que dá 18 é 9, né? 9 vezes 2, 18. Agora que o carbono e o hidrogênio estão balanceados, o oxigênio também ficou. Quantos oxigênios eu tenho nos produtos? 2 vezes 8 dá 16. 16 aqui mais 9 dá 25. 12,5 vezes 2 dá 25. Pode deixar em forma de fração mesmo. 25 sobre o índice, que é 2. 25 meios. Certo? Tudo bem? Não precisa colocar fração não, tá? Pode deixar ou melhor, desculpe, não precisa deixar o número decimal em vírgula. Pode deixar fracionário. Vamos ver o último combustível aqui, outro muito conhecido da nossa matriz energética, que é o famoso álcool, combustível dos postos de abastecimento. O carro da sua família é álcool? Se a resposta for sim, é esse o combustível vendido nos postos, o etanol. E quando ele queima, ao queimar vai reagir com o oxigênio do ar. E como ele tem carbono e hidrogênio na fórmula, os produtos da combustão são gás carbônico e água. Sempre CO2 e água líquida, isso é padrão, tá? E é obrigatório colocar os estados físicos, gasoso, líquido, isso é fundamental. Agora, o calorímetro experimentalmente verificou que o calor de combustão, quer dizer, a energia liberada na queima do etanol é 1.368 kJ por mol. Quer dizer que o padrão para fazer essa medição aí, para chegar nesse valor, é por mol. Então vamos começar a balancear. 2 átomos de carbono nos reagentes, 2 átomos de carbono nos produtos. Hidrogênios aqui tem 5, mais 1 aqui 6. Então 3 vezes 2 deu 6. Por último, átomo de oxigênio, eu tenho 2 vezes 2 dá 4 aqui. 4 com mais 3 aqui deu 7. 7 átomos de oxigênio de um lado, 7 do outro. Cuidado para não esquecer que tem que contar um aqui, ó, que já tem aqui nessa fórmula. Então, 7 menos 1 aqui, faltam 6. Então, aqui vai dar 3 vezes 2, 6.
6 mais 1 deu 7. Aqui acabamos de apresentar para todos vocês, meus queridos, a forma de fazer a equação chamada de calor ou ΔH de combustão. São esses valores aqui, ó, negativos, que indicam que a reação é exotérmica, e a reação exotérmica é aquela que libera energia térmica para o meio. E esses são os valores liberados para queimar 1 mol de cada combustível. Mas uma pergunta, quando se fala de combustível na termoquímica, ele pergunta o seguinte: desses combustíveis que eu queimei aqui, qual tem o maior poder calorífico? Quer dizer, qual tem maior energia liberada por massa, pela mesma massa? Como é que eu calculo o poder calorífico? Dessa maneira aqui, ó. O poder calorífico do combustível é calculado dividindo o calor de combustão, que foi esses valores que eu forneci, dividido pela massa molar de cada combustível. A massa molar nós já calculamos isso no primeiro ano, né? Pega a massa do carbono 12, multiplica pelo número de átomos, mais a massa do hidrogênio 1, vezes o número de átomos. Você lembra disso? Provavelmente sim, né? Então, se eu pegar o calor de combustão e dividir pela massa molar de cada combustível, eu tenho o poder calorífico. Pergunta: qual é o combustível que tem maior poder calorífico? Vamos fazer um cálculo agora para descobrir isso. Eu fiz aqui uma tabelinha, tá? Com o calor de combustão, que é esse valor que eu acabei de apresentar para vocês no exercício anterior. Aqui está a massa molar, usando os dados da tabela periódica em gramas por mol. E para você calcular o poder calorífico, você pega e divide o calor de combustão pela massa molar de cada um. Vamos ver aqui, ó. Eu vou calcular individualmente aqui, tá? No primeiro caso, 395,5 dividido por 12. Isso aqui deu 12 quilojoules por grama. O poder calorífico é a quantidade de energia liberada por uma mesma massa. Nesse caso, a massa é a massa molar, né? Então, eu acabo padronizando por grama. Então, vamos fazer isso para cada combustível e depois descobrir quem tem o maior poder calorífico. Aqui eu pego o hidrogênio, que é 286, dividido pela sua massa molar, que é 12. O poder calorífico do hidrogênio é 143 kJ por grama. O do gás metano é 802, dividido por 16, e vai dar 125, eu vou arredondar, 50,1. O do gás butano, do constituinte do gás de cozinha, é 2.878, dividido por 58, deu 49,6. Depois o poder calorífico do octano da gasolina é 5.471, dividido pela massa molar, que é 114, 47,99. Esse é aproximadamente 48 quilojoules por grama. E o do álcool é 1.368, dividido por 46, 29,7. Pergunta então, qual é a resposta aí? Qual é o combustível que tem maior poder calorífico? A resposta aqui, ó. 143 kJ por grama. A resposta é o hidrogênio. Esse é o combustível que tem maior poder calorífico. Recapitulando, né? Novamente, o tal do poder calorífico é calculado pela razão calor de combustão dividido pela massa molar específico do combustível, ok? Vamos agora aprender o segundo tipo do calor da reação, chamado de calor de formação.
Bom, o calor de formação, ele se enquadra nesse padrão aqui, nesse modelo que está aqui dentro dessa caixa aqui, né? O calor de formação, o calor ou ΔH de formação é energia, como o próprio nome já diz, usada para formar uma determinada substância química. E o padrão que se enquadra é esse. Para formar uma determinada substância tem que ser assim, ó, substâncias simples do estado padrão da termoquímica reagem para formar obrigatoriamente um mol de um determinado produto. Agora vejamos, o que são substâncias simples do estado padrão da termoquímica? São substâncias que, por convenção, medido a temperatura ambiente de 25 graus Celsius e na pressão de 1 atm, são substâncias que possuem, por convenção, entalpia igual a zero. Por convenção. Quais são essas substâncias simples que, por convenção, possuem entalpia igual a zero? São essas substâncias simples aqui comuns do cotidiano, no nosso estudo da química: hidrogênio, H2, oxigênio, O2, nitrogênio, O2, carbono, grafite, enxofre rômbico, aquele pó amarelo usado para fabricar pólvora, os metais da tabela periódica que são sólidos. Pois bem, essas substâncias simples, que são constituintes do estado padrão da termoquímica, que nessas condições padrão de 25 graus de 1 atm, essas substâncias possuem entalpia igual a zero. Olha só então o que eu vou fazer. Escreva as equações de formação abaixo. Letra A. Primeiramente, vamos escrever a equação de formação da água líquida. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: quem é que vai reagir para formar água líquida? Repetindo a pergunta: quem é que vai reagir para formar água líquida? A resposta são os próprios constituintes da água, o hidrogênio e o oxigênio. Outra pergunta: qual é o hidrogênio e o oxigênio que reagem para formar água? São o hidrogênio e o oxigênio, substâncias simples do estado padrão da termoquímica, que é 25 graus de temperatura em 1 atm, por convenção a entalpia deles vale zero. O hidrogênio é o H2 e o oxigênio é o O2. Eles reagem entre si para formar, porque agora é formação, né? Então, para formar uma substância química que é a água. E para formar a água, ele informa que o ΔH, chamado desse caso de formação, ΔH de formação é a energia usada para formar a água. Foi dado aqui, foi calculado, isso aqui é menos 284 kJ, também por mol. Vou colocar aqui, ó, por mol. Tá, agora vamos aprender a balancear a reação de formação. Como é a formação, os reagentes obrigatoriamente são substâncias simples do estado padrão da termoquímica, então o padrão é formar sempre um mol de produto. Note que quando nós estávamos fazendo a combustão eu partia de um mol do combustível, né, que reagia com oxigênio formando produtos em geral. Agora inverteu. Agora vai formar um mol de produto obrigatoriamente. E é daqui que eu vou iniciar o balanceamento do produto. 2 átomos de hidrogênio nos produtos, 2 nos reagentes. Eu já tenho, só vou confirmar colocando um na frente. Agora, um átomo de oxigênio no produto, para ficarmos com um no reagente. Se eu tenho 2, então eu vou colocar 1 sobre 2, que é meio, né? Corto 2 com 2, dá um átomo de oxigênio. Olha que negócio interessante. Esses caras aqui são os reagentes. Vou chamar de R. Enquanto esse cara aqui é o produto, que eu vou chamar de P. E quando o ΔH é negativo, significa que essa reação é exotérmica.
E quando a reação é exotérmica, a entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos. Quer dizer que nesse patamar aqui, ó, nesse patamar aqui eu vou colocar a entalpia dos reagentes. E nesse outro patamar aqui eu vou colocar a entalpia dos produtos. Isso corresponde à energia dos reagentes. Os reagentes são o H2 e o O2. Vou colocá-los aqui em cima. H2 e meio de O2. E esse patamar aqui, ó, é a energia dos produtos, que é a água. H2O líquido. Muito bem. Isso aqui é a entalpia dos reagentes, essa é a entalpia dos produtos, e isso aqui, ó, que vai sempre dos reagentes para os produtos, é o ΔH. E nesse caso, especificamente, para baixo, né, esse ΔH indica que essa reação ela é exotérmica e está liberando energia para o meio externo. Agora, olha o raciocínio que nós vamos fazer. Olha só. O ΔH é calculado assim, ó. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Ok? Está acompanhando, né? O ΔH ele deu. Vale menos 284 kJ por mol. A entalpia do produto, que é a água, digamos que eu não sei. Então, vou deixar HP. Só que a entalpia dos reagentes vale... Quanto que vale a entalpia dos reagentes? Quem são os reagentes? O hidrogênio e o oxigênio. É, que eu falei aqui, o que eu falei aqui, ó. Hidrogênio e oxigênio são as substâncias simples do estado padrão da termoquímica, que por convenção é 25 graus Celsius de temperatura, 1 atm de pressão. A entalpia por convenção vale 0. Opa! Se a entalpia vale 0, concluímos, portanto, que a energia, a entalpia para formar a água no estado líquido é igual a menos 284 kJ por mol. Vai ser mais... A entalpia do produto ficou igual ao ΔH? Ficou. Por que que a entalpia do produto ficou igual ao ΔH? É por esse motivo aqui, ó. Pelo o fato da entalpia dos reagentes valer 0. Porque os reagentes são substâncias simples que, por convenção, a entalpia desses caras vale 0. Consequentemente, se a entalpia desses caras vale 0, o ΔH é exatamente igual à entalpia de formação. Eu não vou precisar mais fazer isso. Eu fiz isso no primeiro para vocês terem um conhecimento, um entendimento do assunto. Agora vamos fazer sem enrolação. Por exemplo, eu quero que você escreva, por favor, a entalpia de formação do gás metano, certo? Faz a entalpia de formação do gás metano e o seu ΔH de formação é igual a... Deixa eu levantar aqui que eu acabei esquecendo. Aqui está o valor. Esse aqui é o ΔH de formação do gás metano, que é menos 74,8 kJ por mol. Ah, e uma coisa importante, observe que o ΔH de formação do gás metano não é igual ao calor de combustão, são coisas diferentes. Queimar a substância é uma coisa, agora a energia para formá-la é outra coisa diferente. Agora eu não quero fazer mais todo esse procedimento, eu só quero agora fazer a equação de formação dessa substância. A pergunta que eu te faço é, quem vai reagir para formar o gás metano? A resposta é o carbono ou o hidrogênio. Outra pergunta, qual é o carbono, qual é o hidrogênio que vão reagir para formar o gás metano?
Resposta. O carbono e o hidrogênio que reagem são as substâncias simples do estado padrão da termoquímica, que a 25 graus, 1 atm de pressão, por convenção, a entalpia vale zero. Qual é o carbono do estado padrão da termoquímica? Carbono grafite. Qual é o hidrogênio do estado padrão? É o H2 gasoso. Essas substâncias são muito importantes que vocês saibam. Consequentemente, aqui nós temos então carbono, grafite, mais o hidrogênio gasoso, eles reagem para formar o gás metano. E segundo dados do exercício, o ΔH, a energia, para formar o gás metano é menos 74,8 kJ por mol. Por enquanto isso vai ser dado, logo em breve nós vamos calcular esses valores. E vamos balancear essa equação. Isso é combustão ou é formação? Isso aqui é formação, F de formação. Então o padrão é esse, vai formar sempre um mol de produto, que é o meu referencial, para balancear essa equação. Então vai ficar um carbono nos produtos, um carbono nos reagentes. 4 hidrogênios de um lado, 2 vezes 2, 4 hidrogênios do outro. A equação está balanceada. Atenção! Como o ΔH é calculado da seguinte maneira. ΔH é calculado entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, não é? Como os reagentes são substâncias simples do estado padrão da termoquímica, logo a entalpia dos reagentes vale zero. Consequentemente, o que nós concluímos? Que o ΔH desta reação é a entalpia de formação, ou seja, a energia para formar o gás metano, que é menos 74,8 kJ por mol, certo? Isso que acabamos de aprender é a chamada equação ou calor de formação, que, se vocês observarem bem, é diferente do calor ou do ΔH de combustão. São coisas distintas, tá? Combustão é queima, para queimar tem que reagir um mol do combustível com o oxigênio dando produtos. No caso da formação, substâncias simples do estado padrão da termoquímica. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, essas substâncias que por convenção a entalpia vale zero, elas reagem entre si para formar sempre um mol de produto. Como os reagentes a entalpia vale zero, portanto o ΔH da reação de combustão corresponde exatamente à entalpia de formação daquela substância química que está sendo formada. Ok? Agora vamos aplicar isso nos exercícios da aula. Muito obrigado. Até daqui a pouquinho.